combate à corrupção é uma das maiores demandas da sociedade atualmente. Nas eleições de 2018, a grande renovação feita pelos eleitores foi prova disso. No ano de 2016, um projeto elaborado pela ANPR, Associação Nacional dos Procuradores da República, com o apoio do Ministério Público Federal, trazia mudanças sistêmicas e estruturais pelo fim da impunidade em crimes de corrupção. Conhecida como 10 medidas contra a corrupção, a proposta conquistou grande apoio popular, angariando mais de 2 milhões de assinaturas populares e foi apresentada ao Congresso Nacional. O projeto visa aprimorar a legislação para a prevenção e combate à corrupção e impunidade, com o objetivo de obter maior transparência, prevenção, eficiência e efetividade. Ainda em 2016, a Câmara aprovou o projeto com mudanças substanciais. Em 2019, o texto foi aprimorado e aprovado pelo Senado Federal, com o apoio de membros do Judiciário e do Ministério Público. Agora, a proposta voltou à Câmara dos Deputados para aprovação final. Quais são os principais pontos do texto aprovado no Senado? Crimes contra a administração pública, corrupção ativa e passiva peculato. Quando o servidor público se apropriar de dinheiro ou outro bem material com o qual teve contato em razão do cargo. Concussão. Quando o servidor público exigir vantagem indevida em razão do cargo. Excesso de exação. Quando o servidor público exige pagamento de um tributo que não é devido ou cobra um tributo devido de forma vexatória. E inserção de dados falsos em sistemas de informação. As penas base são elevadas para 4 a 12 anos de prisão e a multa será proporcional ao prejuízo aos cofres públicos, sendo obrigatória a prestação de serviços comunitários. Quando o prejuízo ao setor público for igual ou superior a 10 mil salários mínimos, esses crimes serão considerados como hediondos. Crimes eleitorais e partidos políticos. Caixa 2. Arrecadar dinheiro fora da contabilidade exigida pela lei eleitoral. Doadores também serão punidos. A pena vai de multa à prisão de 2 a 5 anos, podendo ser aumentada em até 2/3 se a fonte dos recursos for proibida por lei. Venda de voto. Negociar o voto com o candidato ou seu representante em troca de qualquer vantagem, dinheiro, cargos públicos, benefícios em processos públicos, por exemplo. Pena vai de multa e prisão de 1 a 4 anos. Partidos e seus dirigentes poderão ser punidos por Caixa 2, lavagem de dinheiro e uso de verbas provenientes de fontes proibidas. Pena para os partidos, multa de 5 a 20% do seu fundo partidário, não podendo ser inferior ao valor da vantagem ilegal. Partidos deverão ter um código de ética para os filiados e criar mecanismos internos de denúncias e auditorias. Ação civil de extinção de domínio. Mecanismo da Justiça para tomar bens provenientes de atividade ilícita ou utilizados como meio para atividade ilícita de indivíduos ou organizações. A decisão não depende da comprovação de responsabilidade civil ou criminal e pode ser tomada mesmo que o titular dos bens não seja identificado. Para evitar manobras, a lei prevê que a transmissão dos bens por doação ou herança não invalida a ação. Para incentivar denúncias, quem ajudar na localização de bens para a extinção de domínio poderá receber recompensa de até 5% do seu valor. Essas ações são cabíveis para os seguintes delitos: crimes contra a administração pública, tráfico de pessoas, tráfico de armas de fogo, tráfico de influência, extorsão mediante sequestro, enriquecimento ilícito e fabricação ou transporte de drogas. Duração razoável de processos. A lei prevê como tempo de duração considerada razoável da ação de 3 anos na primeira instância e 1 ano em cada instância recursal. Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público devem tomar medidas administrativas e disciplinares contra a morosidade dos processos por meio de estatísticas sobre sua duração.
Outra importante inovação: juízes podem pedir vista de recurso por no máximo 10 dias. Após esse prazo, o recurso será votado com ou sem participação do juiz que pediu vista. Poderá então ser designado um substituto para votar no seu lugar. Treinamento de agentes públicos. Para que os servidores fiquem mais preparados para combater a corrupção, órgãos públicos poderão realizar treinamentos periódicos para orientar sobre improbidade administrativa e eles poderão ser requisitados para ingresso no cargo. O Ministério da Transparência, a Corregedoria Geral da União e as corregedorias internas dos órgãos poderão exigir esses treinamentos em áreas em que seja mais comum a ocorrência de corrupção e improbidade. Ações populares e ações civis públicas. São ampliadas as hipóteses cabíveis para a ação popular, que agora incluem atos lesivos a patrimônio público, meio ambiente, moralidade administrativa, patrimônio histórico e cultural. O autor fica isento de custos processuais, exceto em caso de má-fé. Se for a fonte primária das informações que embasem a ação, o autor terá direito à retribuição de até 20% do valor da condenação. Em casos excepcionais, ações populares podem tramitar em segredo de justiça. Na ação civil pública, o propositor pagará custas processuais e os honorários advocatícios, quando agir com má-fé, intenção de promoção pessoal ou de perseguição política. O mais polêmico dos trechos aprovados prevê ações por abuso de autoridade, cometidos por juízes e procuradores, que poderão ser incriminados pelos seguintes atos: proferir julgamento em caso de impedimento legal, instaurar procedimentos sem indícios, atuar com evidente motivação político-partidária, exercer outra função pública, exceto magistério ou atividade empresarial, e manifestar juízo de valor sobre o processo pendente de julgamento. As condutas só são criminosas quando praticadas com finalidade específica de prejudicar ou beneficiar ou por capricho ou satisfação pessoal. Também não caracteriza crime a investigação preliminar sobre notícia de fato. Quando se trata do abuso de autoridade, divergências na interpretação da lei e na análise de fatos e provas não configuram crime. Quando o crime é configurado, a pena prevista é de 6 meses a 2 anos de detenção, em regime aberto ou semiaberto. Quando identificar o crime, qualquer cidadão pode representar contra juízes e procuradores nos casos em questão. Improbidade administrativa. As 10 medidas prevêem como crime a representação contra agente público por improbidade se o denunciante sabe da inocência do acusado ou pratica a denúncia de forma temerária. A pena prevista é de multa e de 6 meses a 2 anos de prisão, além de indenização por danos morais e materiais, se couber. Advogados. O projeto prevê como crimes cometidos por advogados a violação das prerrogativas da profissão previstas no Estatuto da Advocacia, o exercício irregular da advocacia e o anúncio de serviços de advocacia sem a qualificação exigida, mesmo que gratuitamente. A pena proposta é de multa e 1 a 2 anos de prisão. Nesses casos, a Ordem dos Advogados do Brasil pode requerer inquérito policial e diligências para apurar os crimes. O projeto das 10 medidas contra a corrupção está nas mãos dos deputados federais, esperando para ser analisado. Se aprovado, segue para a sanção presidencial. Para construirmos um país livre de corrupção, precisamos estar unidos e atentos. Conte com o Brasil Certo.